pessoal, eu sou a Priscila, professora de Gramática e Literatura aqui do Estude, e hoje eu vim dar algumas dicas sobre essas disciplinas no Enem para vocês. Bem, essas disciplinas, como vocês já sabem, aparecem na prova de linguagens do Enem, que é composta por 45 questões de múltipla escolha. 5 dessas questões serão de língua estrangeira, né, de inglês ou espanhol, conforme vocês escolherem. E as outras 40 abordarão gramática, literatura, interpretação de textos. E é sobre essas disciplinas, então, que eu vou dar alguns spoilers aí para vocês de como elas vão aparecer na prova. Bem, não preciso falar, vocês já devem ter ouvido que grande parte da prova do Enem é interpretação de textos. Mas como eu vou fazer uma interpretação de textos? Como a gente estuda a interpretação de textos, né? Bem, para estudar a interpretação é preciso prática. E o bom para vocês é que estamos ainda no começo do ano, tem bastante tempo para focar nisso, então peguem diversos tipos de texto, desde tirinha, história em quadrinhos, mangá, bula de remédio, qualquer coisa. Leiam. Exercer a leitura vai ser fundamental para vocês resolverem a prova do Enem, não só a de linguagens, né? Todas as provas, porque se a gente interpreta incorretamente um enunciado de física, a gente não vai conseguir resolver a questão. Então, a interpretação vai muito além da disciplina de gramática, de literatura, né? Ela vai abranger todas as outras matérias que caem no Enem. Dentro dessa interpretação vão aparecer os gêneros textuais. Gêneros textuais são todos os tipos de texto que nós temos. Então, uma carta, uma crônica, um e-mail, tudo faz parte dos gêneros textuais e eles são cobrados. Então, vocês vão se deparar com bilhetes, com e-mails, com trechos de publicações, com editoriais de revista, enfim, são vários os tipos de textos que aparecem. É importante a gente conhecer cada um deles. No Estude vocês possuem o acesso a todos esses gêneros lá na parte de redação, então são abordados todos esses gêneros para prepará-los, para reconhecê-los e daí conseguir interpretá-los da melhor forma possível. Outro assunto bastante cobrado, também envolvendo essa interpretação, são as funções da linguagem. A gente sabe que quando a gente quer comunicar algo, a nossa comunicação vai ter uma função. A gente tem um objetivo com aquele texto que a gente está produzindo, né? As funções da linguagem vão estudar justamente isso. Qual era a intenção do autor a escrever aquele texto? Ele queria, de repente, persuadir o leitor, convencê-lo a fazer alguma coisa? Ele queria apenas passar uma informação? Enfim, esses assuntos são abordados dentro das funções da linguagem. Outro tema importantíssimo que costuma aparecer com bastante frequência. Temos também as figuras de linguagem, cuidado para não confundir os dois. As figuras de linguagem aparecem principalmente em textos literários. São as metáforas, as ironias. Dentre as principais também estão personificação, pleonasmo, enfim, antítese, paradoxo, né? Todas elas também vocês vão encontrar completinhas no nosso site. Vocês vão ter vários exercícios para praticar, afinal são várias as figuras de linguagem. Então a gente precisa treinar com exercícios também para saber diferenciar uma da outra, né? Então isso vocês vão encontrar no site para poder começar a estudar desde já também. E as variações linguísticas. Num país como o Brasil, né, um país tão grande, há muitas variações na forma de se comunicar, né? Muitas variações na nossa linguagem. Então, pode começar pela variação regional, né? Afinal, um país tão grande não vai falar todo de um mesmo jeito, né? Então, a gente vai pegar as diferenças regionais entre a nossa comunicação.
variações históricas, ou seja, a forma como nossos bisavós falavam e a forma como a gente fala hoje vai mudando ao longo do tempo também. Variação social, ou seja, o contexto social em que aquela pessoa está inserida também vai determinar a forma como ela se comunica. Tudo isso é estudado dentro das variações linguísticas, que são também um dos temas mais cobrados do Enem. Então, nós vamos nos deparar com textos em que a gente precise reconhecer que tipo de variação está acontecendo ali, em que a gente precisa dizer se aquele tipo de texto está numa linguagem formal ou informal ou coloquial, né? E não só textos, isso é importante a gente ressaltar. Quando falamos em interpretação de textos, devemos englobar também pinturas, aparecem bastante, tirinhas, charges, anúncios publicitários. Tudo isso vai aparecer com bastante recorrência. Então é importante a gente estudar essa parte não verbal também. Às vezes a gente fica muito focado em apenas ler o texto e não se atenta a uma imagem que o acompanhe. Geralmente essas imagens vão ser decisivas na hora da gente interpretar. Então a gente precisa prestar atenção nelas também, certo? Lembrar que a interpretação de texto vai muito além das palavras. A gente pode interpretar figuras também. E algumas dicas, né, para como a gente resolver a prova como um todo. Primeiro, calma. A prova de linguagens possui, muitas vezes, textos extensos, que se tornam cansativos num certo momento. 45 questões de linguagens, sendo 40 de língua portuguesa, literatura. Então, é cansativo a gente ler tudo isso. Primeiro de tudo, então, estarmos tranquilos em relação ao tempo que a gente tem, tá? O tempo é suficiente, pode parecer que não. Quando a gente nunca fez a prova, a gente fica desesperado achando que não vai dar tempo de fazer dentro do prazo determinado, mas é possível sim, a gente só precisa estar preparado. Por isso que nós estamos já dando essas dicas para vocês irem se preparando desde já, né? Edital saiu há pouquíssimo tempo, então já dá uma lida no edital, já vai se preparando, já vai se tranquilizando, porque dá. Esses textos, muitas vezes, nem tem a necessidade da gente ler o texto na íntegra. Isso é importante a gente lembrar. Muitas vezes, o trechinho do texto que a gente precisa para resolver a questão está transcrito no próprio enunciado. Então, antes de ler aquele texto grande ou aqueles 2 textos que geralmente aparecem fazendo intertextualidade, antes de tudo isso, vê o que o enunciado está pedindo. Até porque, se o trecho do texto já estiver transcrito ali e você não sentir a necessidade de lê-lo na íntegra, você já vai conseguir assinalar a alternativa correta. Caso seja necessário ler o texto, pelo menos você já vai lendo sabendo o que procurar. Ah, então o enunciado está pedindo a conclusão do autor sobre aquele determinado assunto. Qual é a opinião do autor sobre aquilo? Você já vai buscar a opinião do autor, já vai ler o texto atrás disso. Essa é uma dica primordial que faz a gente economizar bastante tempo na hora de resolver a prova. Outra coisa é fazer uma leitura atenta. Claro que como os textos podem se tornar um pouco cansativos ao longo da prova, pode chegar um momento em que a gente está lendo, mas está pensando em outra coisa. E daí não vai funcionar. A gente tem que estar 100% ali lendo aquele texto concentrado. Senão, a gente acaba perdendo muito mais tempo. Sabe quando a gente quer fazer aquela leitura rápida, correndo para ir para a próxima questão? A gente acaba perdendo mais tempo porque a gente vai ter que voltar no texto mais de uma vez, porque a gente não estava concentrado, a gente estava pensando em outra coisa, e aí vai falar, nossa, não lembro o que eu acabei de ler. Daí vai ter que voltar e começar tudo de novo. É perda de tempo, né? Então, concentrem-se, fiquem tranquilos, façam uma leitura atenta, e daí vocês estarão preparadíssimos para as questões de interpretação que aparecerem. Bem, pessoal, para finalizar, desde já, desejo bons estudos para vocês. Temos bastante tempo ainda.
No site estarão disponíveis simulados ao longo do ano para vocês treinarem, vários exercícios de Enem de edições anteriores para vocês também praticarem. Então, o Estude vai dar todo o suporte que vocês precisam para arrasar na prova do Enem. Comecem a estudar desde já, bons estudos, tranquilidade e é isso aí, nos vemos em breve. Tchau, tchau!